Ok, galera, vídeo aí, correção de atividade segundo ano, vídeo 04. Vamos começar com o exercício da lista 521, tá ok? Se inscreva no canal, dê o seu like, o seu dislike, se quiser deixe um comentário. Se quiser se inscrever, não precisa, aqui é só para um material de apoio para os alunos do segundo A, B e C do CTPM 4 aí, certo? Então vamos lá. O quadro aqui é pequeno, talvez a gente tenha que fazer em duas etapas, né? Primeiro formar a tabela e depois resolver o exercício, tá? Um vaso de latão contém 500 gramas de água, né? Imerse-se nessa água um bloco de ferro de 200 gramas com massa e temperatura igual a 70 graus Celsius. Desprezando o calor absorvido pelo vaso, calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Então, o recipiente não vai fazer parte, né? Nós temos o que? A água contida, né? A água e a massa do corpo, né? De ferro, tá? Eu vou colocar só Fe aqui, tá? Fe. Então nós temos massa, Czinho, temperatura final e temperatura inicial, correto? Então ele diz que 500 gramas de água, certo? A temperatura de 20 graus Celsius, imerse nesse um bloco de ferro de 200 gramas, a temperatura de 70 graus Celsius, desprezando o calor absorvido pelo vaso, determine justamente qual é a temperatura final. E aqui embaixo ele dá o Czinho do ferro, que é 0,114, e o Czinho da água, que é 1. Então nós temos dois corpos trocando calor entre si, né? Então vamos lá. Então vai ser o Q da água mais o Q do ferro, somado tem que dar 0. Então, a massa da água vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura, mais a massa do ferro, vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura do ferro. Certo? Vamos lá. Massa da água, 500. Czinho, 1. Temperatura final, nós vamos achar menos 20. Massa do ferro, 200. Czinho, 0,114. Temperatura final, menos 70 da inicial. Alright? Vamos lá. Então, 500 vezes 1, 500. Né? Vamos por partes. P menos 20, mais 200 vezes ponto 114, 22,8, P menos 70, que é igual a 0. Então aqui vai dar 500 T menos 500 vezes 20 vai dar 10.000, mais 22,8 T menos, né? 22,8 vezes 70, 1.596, tudo isso é igual a 0. 500 mais 22, 522,8 P. Menos com menos mais, soma e conserva o sinal do maior. Aí a gente passa para o outro lado, vai passar subtraindo, né? Subtraindo vai passar somando, então vai passar positivo, 11.596. E a gente vai passar o 522, 11.596, dividido por 522,8, que faltou aqui, né? 522,8. E 596, desculpa. Dividido por 522,8, 22,18 graus Celsius, a temperatura do equilíbrio térmico para o exercício 521. Vamos para o 522, tá? Certo? Gente, eu vou direto, né? Porque eu não posso ficar enrolando, escolhendo forma, como a gente vai fazer, para os vídeos não ficarem muito longos, né? Eu tenho que ir de uma forma direta. Então aqui nós temos um calorímetro ideal, né?
se ele é um calorímetro ideal, já está dizendo que ele não troca calor com os outros corpos. Ele contém 80 gramas de água, né, e um corpo de massa. Vamos lá. Então, primeiramente, nós temos a água, né? A água e um corpo, né? Vamos chamar de CO aqui, corpo. Então, a massa, Czinho e a variação de temperatura. Tá? Então, nós temos um calorímetro tem 80 gramas de água a 20 graus Celsius, temperatura inicial, e um corpo de 50 gramas imerso de 100 graus Celsius, tá certo? É colocado no interior do calorímetro. O calor específico da água é sempre 1, né? E a temperatura do equilíbrio térmico, a temperatura final para todos os corpos é 30. Ele quer saber o Czinho desse corpo aqui, certo? Pronto, fizemos a tabela. Então agora a gente vai jogar na fórmula e calcular, né? O Q da água mais o Q do corpo somado tem que dar 0. Então, massa da água vezes o Czinho da água vezes a variação de temperatura mais a massa do corpo vezes o Czinho do corpo vezes a variação de temperatura, tudo isso somado tem que dar 0. Massa da água vezes o Czinho, temperatura final menos inicial da água, mais massa do corpo, que é 50, vezes o Czinho que nós vamos achar, vezes a temperatura final, que é 30 menos 100 do corpo. 80 vezes 10, 30 menos 20, 10, mais 50C vezes menos 70, né? 30 menos 100, menos 70. Aqui vai dar 800, mais 7 vezes 5 menos, né? Mais com menos, menos, 7 vezes 5, 35. Você acrescenta o Czinho. Agora passo 800 para o lado de lá. 3.500 Czinho é igual a 800 negativos, né? Multiplica tudo por menos 1. Então vai ficar 3.500 Czinho é igual a 800. Então Czinho é igual a 800 dividido por 3.500. Corta um zero com zero aqui para facilitar os cálculos. Se quiser, não precisa, tá? E aí 80 dividido por 30 e 350 vai dar 0,22, tá? 0,22, o que? Czinho, calorias para cada grama grau Celsius, tá? É a unidade medida do Czinho. Calorias para cada grama para cada grau Celsius. Segundo, vamos para o terceiro. Tem uns que é bem grande, tá, gente? Eu estava fazendo, verifiquei, tá? O 523 diz assim: no pequeno cilindro de alumínio, então nós já temos um corpo, né? Que é o alumínio, né? De massa 50 gramas, 50 gramas a massa do alumínio, está colocado no estufa. No certo instante o cilindro é tirado da estufa e rapidamente jogado dentro de uma garrafa térmica que contém água, vou colocar só a G, que contém 330 gramas de água. Observe que a temperatura dentro da garrafa eleva-se de 19 para 20. A água não está dentro da garrafa, então ela estava a 19 graus e foi para 20. Como o alumínio foi jogado aqui dentro, então a temperatura final do alumínio também é 20. Calcule a temperatura da estufa. Qual é a temperatura da estufa? O alumínio estava dentro da estufa e foi jogado dentro da água. Então ele quer saber a temperatura inicial do alumínio, porque o alumínio estava dentro da estufa, né? No instante que o cilindro foi retirado. Dados o Czinho do alumínio, que é 0,22, e o Czinho da água é 1. Então é uma interpretação, né, gente? Tá? Você tem um cilindro de alumínio que está dentro da estufa e é jogado dentro da água. E essa água vai de 19 para 20. Então a temperatura final do alumínio também é 20. E a inicial do alumínio que vai determinar a temperatura inicial da estufa. Porque o alumínio estava dentro da estufa, né?
Então é lógico, tá? Então vamos lá. Então eu tenho dois corpos aqui, né? O alumínio e a água, trocando calor entre si, tá? Então alumínio, massa do alumínio, Czinho vezes variação de temperatura, mais a massa da água, Czinho vezes a variação de temperatura. Massa do alumínio, Czinho do alumínio, variação de temperatura do alumínio. Vamos achar T0. Mais a massa da água, Czinho da água, vezes a variação de temperatura da água. Né? Então, agora, 50 vezes ponto 22 aqui, né? Eu estou colocando aqui o ponto 22, tá? Então, 50 vezes ponto 22 dá 11. E aqui vai ficar 20 menos T0. Mais 330. 20 menos 19 é 1, né? 20 menos 19 é 1, tá? 20 menos 19 é 1. Ok. Então aqui eu vou multiplicar primeiro 11 vezes 20, depois 11 vezes T0. Então 11 vezes 20 vai dar 220, menos 11 T0, mais 330 é igual a 0. Posso somar esses dois aqui? Posso. Então vamos somar antes de jogar para lá. Mais com mais vai dar 550. Agora eu jogo 550 para lá. Nós vamos ter menos 550. Multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Se quiser, se não quiser, não precisa multiplicar. Pode passar negativo, que vai dar o mesmo valor. Então, 550 dividido por 11. Vamos ter a temperatura inicial da estufa, que é a mesma temperatura que o alumínio estava lá, né? 50 graus Celsius, certo? Então agora a gente vai para o exercício 524. 523, resolvido. Vamos para o 524. Tá? 524, nós temos aí um calorímetro contém 90 gramas de água, temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Aqui nós vamos ter, gente, três corpos, né? Porque está pedindo aí a temperatura do calorímetro, né? 524. Então nós vamos ter, né, três corpos. Tá? A água que está dentro do calorímetro, né? Massa, Czinho, temperatura final e temperatura inicial. Tá? Então, um calorímetro contém 90 gramas de água, a temperatura de 25 graus Celsius. Coloque-se em seu interior um bloco de ferro, né? Um bloco de ferro de 100 gramas de massa e a temperatura de 90 graus, atingindo equilíbrio térmico 30 graus para todo mundo, tá? E ele pede assim, sabendo que os calores específicos do ferro e da água são, o calor específico da água e do ferro são, a água é sempre 1, o do ferro aqui é 1,11. Ele quer saber a capacidade térmica do calorímetro. Eu vou colocar calorímetro aqui. Gente, o que é capacidade térmica aqui, ó, né? A gente sabe que capacidade térmica é M vezes C. Então ele quer a capacidade térmica do calorímetro. E como o calorímetro já tinha a água, né? Então a variação de temperatura do calorímetro é da água também, né? Ok, então agora a gente temos três corpos, então, o Q da água, mais o Q do ferro, mais o Q do calorímetro, tudo isso somado tem que dar 0. Então, nós temos três corpos aqui, envolvendo também o calorímetro, tá? Então, vamos lá.
O que da água? Então, massa da água vezes o Czinho. Toda hora tem que fazer isso, né? Mas tem enfadonho, mas tem que fazer. A massa do ferro, Czinho, vezes a variação de temperatura, mais a massa do calorímetro, vezes a massa do ferro, vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Isso aqui é o que nós vamos procurar, que é o Czão, né? A massa da água é 90 vezes 1, vezes a variação de temperatura. A massa do ferro é 100 vezes o 0,11, que é o Czinho, vezes a variação de temperatura, né, do ferro. E aqui, M vezes Czinho, eu já vou colocar Czão. E a variação de temperatura aqui do calorímetro, né, é a mesma variação de temperatura da água, que o calorímetro já tinha água. Agora, é só a gente... 30 menos 25, 5. 100 vezes 0,11 é 11. Aqui vai dar menos 60. 30 menos 90 é menos 60. E aqui, vamos fazer por partes, né? Czão é igual a 30 menos 25 é 5. Tudo isso tem que dar igual a 0. Deve terminar aqui, ele termina aqui em cima. 9 vezes 5, 45, 450. Mais com menos, menos, né? 11 vezes 60, menos 660. Mais 5, Czão. Tudo isso tem que dar igual a 0. Ok? Então aqui agora vamos ter 450 menos 660 menos 210 mais 5C. Tudo isso tem que dar igual a 0. Vamos continuar aqui agora, tá? Passa 210 para lá, então vai ficar 5 Czão é igual a 210, né? Ele está menos, ele passa mais. Então, o Czão é igual a 210 dividido por 5. Então, o Czão do calorímetro é igual a 42 calorias para cada grau Celsius. Lembrando que isso aqui é uma continuação daqui, né? Ó, nós viemos para cá para chegar nesse valor de 42 graus Celsius. Ok? Esse aí foi o 524. Certo? Agora nós vamos para o 525. 525, ele é bem grandinho. Eu vou fazer primeiro a tabela dele, tá? Para depois fazer o cálculo. Nós temos aí 4 corpos envolvidos. Então vamos primeiramente fazer a tabela, tá? Então, o 525, ele dá o valor aí, ó, 4 corpos, ele já diz, 4 corpos cujos calores específicos, massa e temperatura são, então ele está dando o Czinho, a massa e a temperatura deles. São postos em contatos uns com os outros e atingem o equilíbrio térmico a temperatura de 30 graus. Supondo que o sistema seja termicamente isolado, calcular o valor de X que ele está dando aqui do último corpo, ele não dá o Czinho desse corpo para a gente achar. São 4 corpos, então vou fazer a tabela aqui, ó. Vamos supor, corpo 1, vamos chamar de Q1, Q2, Q3 e Q4. Eu vou fazer primeiro a tabela aqui. E aí eu vou retirando, né, do exercício na ordem que ele está dando, porque, né, mas aqui ele não dá essa ordem, massa, Czinho e variação de temperatura não, né? Ele dá o quê? Ele dá Czinho, massa e temperatura. Então a gente vai tirando Czinho, massa e temperatura. Então o primeiro corpo, ele deu o Czinho do primeiro corpo, a massa e a temperatura inicial, né, que é 10 do primeiro corpo. O segundo corpo, ele dá o Czinho, a massa e a temperatura inicial, 25. O terceiro corpo, ele dá o Czinho, 0,05. Ele dá a massa, 300 gramas.
e ele dá a temperatura inicial, 35 graus Celsius. Do quarto corpo, ele não dá o Czinho, ele dá a massa e a temperatura inicial. E ele diz que todos atingem a temperatura final de 30 graus Celsius, temperatura de equilíbrio térmico, né? E justamente o que ele quer é que a gente ache o Czinho do quarto corpo, certo? Pode ver que ele dá na ordem de 100, 200, 300, 400 gramas, tá? Essa é a tabela. Tá? Agora a gente vai para a fórmula do princípio da igualdade das trocas de calor. Tá? Então, o princípio da igualdade das trocas de calor, nós temos 4 corpos. Né? E eu vou colocar aqui na ordem, corpo 1, corpo 2, corpo 3 e corpo 4. Tá? E eu não posso errar essa ordem aqui na hora de colocar na fórmula. Né? Então, vamos lá. Então, por isso que eu vou apagar, vamos ver se dá para fazer aqui. Ela é meio grandona, né? Então, ó, o Q1 mais o Q2 mais o Q3 mais o Q4, tudo isso somado tem que dar zero. Então, a massa do corpo 1 vezes o Czinho vezes a variação de temperatura do corpo 1, somado com a massa do corpo 2, Czinho vezes a variação de temperatura do corpo 2, somado com a massa do corpo 3 vezes o Czinho vezes a variação de temperatura do corpo 3, somado com a massa do corpo 4, Czinho vezes a variação de temperatura. Gente, é bem assim, trabalhoso, mas depois que você aprende a fazer, fica top. 100 vezes 0,2 vezes a variação de temperatura do corpo 1, mais 200 vezes o Czinho do corpo 2 vezes a variação de temperatura, que é 30 menos 35, mais 300 vezes o Czinho do corpo 3 vezes a variação de temperatura, mais a massa vezes o Czinho do corpo 4, é o que nós vamos achar, né? Vezes a variação de temperatura. Eu espero não ter, né, errado nenhum. Né? Aqui, ó, 100 vezes 0,2 dá 20. 30 menos 10 também é 20. Mais 200 vezes isso aqui vai dar 18. 30 menos 35 vai dar menos 5. Tá? Mais 300 vezes 0,05 vai dar 15. 30 menos 35, nesse caso é menos 5 também. Tá? E mais, ali não tem o que multiplicar, vai ficar 400x e vai ficar aqui menos 10. Correto? Tudo isso tem que ser igual a 0. Certo? Então agora, vamos calcular. 20 vezes 20 é 400. Mas com menos é menos. 18 vezes 5 é 90, né? Que vai dar 90. Mas com menos é menos. 15 vezes 5, 75. E aqui vai dar menos, né? Que 400 vezes 10 vai dar 4.000. Eu posso multiplicar? Pode, porque aqui é tudo multiplicação, né? Então, eu posso multiplicar? Pode. Não, quando é tudo multiplicação. Agora aqui, ó, 400 menos 90 menos 75 vai dar 235. 400 mais 90. Não, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. 30 menos 10 é 20. 30 menos 35 é menos 5. Tá, aqui é menos, aqui é menos. 400 mais... Vamos ver o que está errado aqui. Só. Deixa eu só ver aqui. O que mais? 30 menos 35. Deixa eu ver aqui. Aqui é 35 menos 30. Eu não fiz, deixa eu ver aqui a tabela aqui. Então, vamos ver aqui. 30 menos 10, 30 menos 20. Ah, aqui é 25. Eu errei uma coisa aqui. Aqui é 25.
e ali é 30 minutos. Agora tá certo. Eu errei aqui um valor que eu coloquei, tá, gente? Desculpa aí. Vamos fazer a correção que eu não vou voltar o vídeo não. Aqui vai ficar mais 5, tá? Então aqui vai ficar mais 90, né? Aqueles 8 vezes 5 mais 90. Aqui é menos 75. Agora achei o erro aqui, tá? Aqui é 25, eu tinha colocado 35. 400 mais 90 menos 75 vai dar 415 menos 4.000, x é igual a 0. Passa 415 para lá, tá? 415 para lá, negativo. Pode multiplicar tudo por menos 1, então vai ficar 4.000x é igual a 415. E aí x vai ficar igual a 415 dividido por 4.000. E aí 415 dividido por 4.000 vai dar 0,10 mais alguma coisa que a gente não vai colocar, porque como é Czinho do corpo 4, né? Calorias para cada grama, para cada grau Celsius. É isso aí, gente. Gravamos esse primeiro vídeo até o exercício 525. Desculpa o erro meu aqui, tá? Que houve, mas eu retifiquei, tá? Em tempo, tá? Então tá aqui, até o 525. Legal, dê o like, seu dislike aí, se você gostou do vídeo, não gostou. Comente, tá? Na sala de aula, reclame de alguma coisa também, se você quiser reclamar, ou dar sugestões, é claro. Que tem algumas sugestões, né? Aqui da gente depende de recursos financeiros, né? A gente precisa melhorar algumas coisas, né? Principalmente um microfone para a gente falar, mas vamos lá. Até a próxima, até o próximo vídeo. Já já eu vou postar o vídeo, ok? Tchau, gente.